Dando uma continuidade aí no nosso grande bloco de biotecnologia. O século XXI é o século da biotecnologia e do meio ambiente, né? Que está tudo meio esquisito, mas dentro da sequência a gente viu melhoramento por cruzamento, né? Que é a hibridização. Depois a gente viu um pouquinho de terapia gênica. Terapia gênica, o objetivo seria consertar genes. O problema seria encontrar esses genes. Então, esses genes, ele tem um gene inicial, um primer inicial, vai terminar em um determinado ponto, e existem enzimas que fazem isso, que conseguem encontrar esses pontos, que são as enzimas de restrição. Junto com essas enzimas de restrição, existem outras proteínas que já sabe há bastante tempo que ela fica em bactérias, e seria uma forma da bactéria se proteger contra vírus, que vai ser a entrada de um ácido nucleico viral. Ele vai lá e dá uma picotada, né, que é o CRISPR, né, e essas enzimas, elas servem de reconhecimento para genes. Eles conseguem reconhecer esses genes, então isso pode mudar todo o processo de biotecnologia daqui para frente para a descoberta de novos genes. Bom, falando em descoberta de novos genes, de inserção de determinados genes, eles já conseguem manipular genes hoje para fazer um doping genético. O doping genético vai ser a manipulação ou a expressão de um determinado gene que vai melhorar a performance desse atleta. Vamos dar um exemplo, tá legal? Existe um gene na espécie humana, já que a gente está falando de doping, né? Que ele é responsável por estimular a medula óssea a produzir uma grande quantidade de glóbulos vermelhos. Bom, os glóbulos vermelhos são aqueles que transportam oxigênio para a respiração celular. A respiração celular tem como objetivo gerar mais energia. Tranquilo? Bom, essa substância é a eritropoetina humana, a EPO. Já existe um doping genético que vai manipular essa eritropoetina humana, vai aumentar a expressão desse gene. Então, aumento da expressão do gene da EPO, da eritropoetina humana. Agora, conseguindo fazer esse aumento da expressão do gene, ou mesmo inserindo mais genes da eritropoetina humana, isso vai provocar um aumento do número de hemácias. Se aumenta o número de hemácias, aumenta a capacidade desse atleta, dessa pessoa, de conseguir mais oxigênio. Então aumenta o fluxo de oxigênio. Consequentemente, ele vai gerar mais energia. Ok? Então, o doping genético, não confundam doping genético com doping biológico, porque esse número de hemácias aqui, ele pode ser aumentado em duas condições. O atleta vai treinar em grandes altitudes, o ar é rarefeito, a taxa de oxigênio é mais baixa, a pressão atmosférica é menor e o comportamento do organismo começa a se modificar e começa a produzir um número maior de hemácias num tamanho menor, para aumentar a concentração de hemoglobina ali e aumentar a pressão parcial para poder entrar. E tem o doping biológico, onde você vai retirar hemácias do seu corpo, sangue do seu corpo, meio litro, 1 litro, guarda, e depois você espera o seu corpo voltar à produção normal de sangue, depois você pega esse sangue que está guardado e coloca aqui de novo. Tá legal? Então, esse é um doping biológico, esse aqui é um doping genético. Eu estou provocando o aumento do número de hemácias por uma expressão do gene. Tá legal? Bom, vou colocar mais um aqui para vocês. Coloquei aqui, ó. Inibição
Opa. Espera aí. Pronto. Ó. Inibição da miostatina. Mio é músculo, tá legal? As estatinas são aquelas que controlam a formação de algumas partes do seu corpo. Nós temos a endostatina, a angiostatina e a miostatina, ela controla a multiplicação das células musculares. Então, se você utiliza um inibidor de miostatina, o músculo ele perde o controle de multiplicação. Então, a miostatina é que vai controlar a multiplicação dessas células musculares. Então, com uma inibição de miostatina, ele vai aumentar muito a sua massa muscular. Aumento da massa muscular. Existem medicamentos que inibem a miostatina e já existem doping genético inibidores de miostatina. Esse aumento da massa muscular vai te dar um potencial energético maior. Normalmente esses inibidores de miostatina, eles são utilizados não só em atletas, né? Mas eles são utilizados também no gado, boi. Então o boi aumenta muito a sua massa muscular, a sua carne, com um percentual de gordura bem menor e ele atinge o tamanho de corte mais cedo, tá legal? Então são dicas, são sugestões de doping genético, mas o doping genético então vai ser a manipulação. Voltamos com uma outra técnica dentro da biotecnologia, que é a técnica do DNA recombinante. Então vamos ver como é que funciona para a gente entrar nos assuntos mais aprofundados, tá bom? Seguinte, vou pegar aqui um DNA humano, vou colocar mais para baixo. DNA humano, tá aqui. Vou separar aqui um gene. Legal? O primeiro gene estudado, o primeiro gene descoberto na espécie humana foi o gene da insulina. Então vamos colocar aqui. Gene insulina. Legal? Por que a insulina é importante? Porque antigamente as pessoas tinham essa diabetes e para saber se ela tinha ou não esse problema, pegava a amostra de xixi de todo mundo, colocava no chão, onde a formiga chegasse perto ou ficasse ali mais tempo, ali tinha uma taxa de açúcar, uma taxa de glicose mais alta, então o paciente era diabético. Depois começaram a fazer isso com o sangue. E depois eles tentaram controlar isso aí e descobriram que essa insulina é a grande responsável por isso. Bom, então eles começaram a pesquisar o seguinte: qual é o ser vivo que tem um organismo mais próximo do nosso? Chegaram ao suíno, o porco. O porco tem os órgãos praticamente do mesmo tamanho e a funcionalidade é bem similar. Descobriram que a insulina era produzida no pâncreas, retirava o pâncreas do porco, extraiu a insulina e injetava no paciente diabético. Legal, resolvia-se um problema, mas depois de um determinado tempo isso não ficava muito legal. Pelo seguinte, essa insulina do porco, ela é do porco, ela não é normal no nosso corpo. Então você tomando aquela insulina todos os dias, o seu sistema imunológico começou a ficar sensível contra essa insulina de porco. Então, cada vez mais você tinha que injetar mais insulina de porco, porque uma parte ia brigar com os anticorpos e outra parte ia fazer a sua função, que era controlar a glicose no sangue. Bom, e assim foi. Alguns lugares, eles faziam o seguinte, a indústria farmacêutica, enfim, sei lá quem, ficava lá grudado nos necrotérios. Toda vez que aparecia alguém ou um corpo, alguém de lá entrava em contato, arrancava o pâncreas, levava embora, então tinha tráfico de pâncreas. Então conseguia insulina humana. Ou seja, tudo muito caro, um negócio muito esquisito. Quando vem a biotecnologia e eles descobrem qual é o gene da insulina, eles descobrem o seguinte: se o código genético é o mesmo para todos,
Todo mundo que tiver essa sequência aqui consegue produzir insulina humana. Então, estudaram essas enzimas, enzima de restrição, que são enzimas que cortam genes em determinados pontos. Essa aqui, por exemplo, é E. coli. Então ela funciona como uma tesoura proteica. Ó. Cortei aqui, cortei aqui. Agora ele separa só o gene da insulina. Legal? Então, trouxe daqui para cá. Então ele vai tentar inserir, seria quase uma terapia gênica, inserir esse gene em um ser vivo que ocupe pouco espaço, que tem uma reprodução assexuada para evitar recombinações e que se multiplique rápido. Então chegaram ao modelo da Escherichia coli. Escherichia coli, ou Escherichia coli, ou Escherichia coli. Aqui. E. coli. A E. coli, a Escherichia coli, tem uma cromatina e tem uma área aqui do DNA que pode ser manipulado porque não interfere na atividade metabólica da bactéria, que é o plasmídio. Então, vou colocar aqui, ó. Vou colocar para cá, tá? Plasmídio. Bom, retira-se o plasmídio. Aqui. Com uma enzima de restrição, corta-se o plasmídio. O plasmídio agora vai ficar assim, aberto. Pega-se esse gene da insulina e coloca aqui. Pega uma enzima chamada DNA ligase. DNA ligase. Junta esses dois e vamos devolver para a bactéria. Vou colocar a bactéria aqui. Aqui. Agora eu vou devolver, tá bom? Não, tá nessa cor aqui. Devolvendo para cá. Agora vai ficar um plasmídio maior do que o normal, porque tem aqui o gene da insulina. O que essa bactéria passa a produzir agora? A insulina. Vai atrapalhar a sua atividade metabólica? Não. Como é que eu vou chamar essa bactéria aqui? Eu vou chamar de bactéria geneticamente modificada. Essa bactéria aqui recebeu o gene de um indivíduo de outra espécie. Então, essa bactéria aqui passa a ser chamada agora de trans, porque foi transportada de um ser vivo para outro e foi transportado o quê? Um gene, transgênica. Essa transgenia aqui vai ser um geneticamente modificado. Então é importante de guardar alguns conceitos. Todo transgênico será geneticamente modificado, mas nem todo geneticamente modificado é um transgênico. Por exemplo, se eu fiz uma terapia gênica em você, eu retirei um gene, eu inseri um gene ou deletei um gene, você é geneticamente modificado, mas você não é um transgênico. Você só vai ser classificado como transgênico quando você estiver recebendo o gene de uma outra espécie. Tá legal? Então a gente vai entrar daqui a pouquinho no nosso próximo bloco, acompanhando a biotecnologia, uma área só de transgênicos. Tá legal? Fechado? Então a gente volta daqui a pouquinho. Acompanha a gente no bloco da biotecnologia.